e vamos para mais uma resenha patrocinada por Arielle Morimoto, a resenha da paleta Nude Glam da Nath Capello. Oi gente, mais uma vez uma resenha bancada pela Arielle Morimoto. Essa paletinha aqui também é dela. Eu já mostrei ela lá no vídeo em que eu resenhei a paleta da Prilessa, que é muito parecida com essa, né? E eu tava com as duas em mãos, as duas são da Arielle Morimoto. Mais uma vez, deixa aqui seu coraçãozinho de gratidão pra ela, porque, né, forneceu a paleta pra gente ter uma resenha aqui no canal, mais uma resenha aqui no canal. Enfim, vamos à paleta. Vocês já conhecem ela, porque já faz um tempinho que ela foi lançada, em abril, maio, mais ou menos, desse ano. E essa é a história de cores dela, como vocês já conhecem também. Sobre a história de cores dessa paleta, quando ela foi lançada e eu falei sobre ela no Compra ou Passo, a primeira coisa que eu falei sobre ela foi sobre a organização da história de cores, porque eu achei muito intuitiva. Pra quem é iniciante em automaquiagem e não tá acostumado a fazer combinações de cores e não tem uma certa dificuldade em combinar cores de sombra, ela tá organizada de um jeito que, se você seguir as colunas, você consegue fazer 5 looks no mínimo de maquiagens diferentes. Então você sempre consegue seguir do mais claro pro mais escuro, ou então, no caso dessas 3 colunas aqui, seguir do mais claro pro mais escuro e colocar um cintilante também. Essa daqui talvez não seja a mais óbvia, porque tem 2 tons cintilantes que são muito parecidos e um branco. Mas ainda assim, conforme a pessoa vai pegando mais intimidade com a paleta, ela consegue fazer combinações um pouquinho mais, não tão óbvias, digamos assim, com cores que estão mais longe entre si. Tipo assim, fazer uma combinação desse rosa com esse berinjela e colocar um preto, por exemplo. Cores que estão um pouco distantes na organização. Mas ainda assim, todas são cores que conversam entre si e compõem essa história de cores que é inegavelmente muito parecida com a paleta da Prilessa, que foi lançada recentemente e já tem resenha aqui no canal, comparação em swatches entre as duas, mas é inegável que as duas têm a mesma história de cores. Ah, Verônica, mas essa aqui tem 5 cores, tem mais opções nessa paleta aqui. Não tem mais opções nessa paleta aqui. Parece que tem mais opções porque tem variações do mesmo tom. Tem mais variações de marrom. Então, por exemplo, se na paleta da Prilessa tem um marrom que é parecido com esse, aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 variações de marrom. Que é mais na intenção, assim, de construir degradê. É tipo, você coloca esse tom, aí depois você coloca esse tom, aí depois você escurece com esse tom. É mais opção, assim, nessa construção de degradê. Mas isso não faz com que a história de cores entre as duas seja diferente. Essa aqui foi lançada primeiro, a da Prilessa foi lançada depois. Não sei o que rolou aí nos bastidores para sair 2 paletas tão iguais. Eu sei que é do mesmo fornecedor apenas. Mas enfim, vamos aos looks que eu vou fazer com essa maquiagem, pra vocês verem o desempenho das sombras no olho. Pra quem nunca assistiu uma resenha de paleta de sombras minha, saiba que eu sempre analiso toda a paleta de sombras através de 5 critérios. Que são sombra mate, que faz sobreposição, ou que pigmenta uma por cima da outra, que faz camadas uma por cima da outra. A segunda, sombra mate que não mancha. Terceiro critério, sombra mate que não some quando esfuma. Quarto critério, sombra que não perde a intensidade da cor, que não desbota depois de um tempo. E quinto critério, sombra cintilante que aplica com o pincel, porque eu não tenho precisão com os dedos. Para começar, eu já tô com corretivo na pálpebra, que é o que eu sempre uso antes de qualquer sombra, seja no dia a dia ou seja em resenha. Vou começar aplicando esse tom. Pelo que eu já usei dessas sombras antes de começar a gravar o vídeo pra vocês, eu já reparei que são sombras muito compactadas no pan, e aí dá uma impressão de que a sombra não tá se soltando pro pincel, porque quando você pega a sombra e aplica no olho, parece que vem pouquinho produto, e aí tem essa impressão de que tá muito compactada e você não tá pegando muito produto, que ela não tá se soltando muito pro pincel, e ela também meio que começa a formar um hard pan, sabe? Quando começa a formar meio que uma película aqui em cima, e ela vai se compactando ainda mais, e aí dificulta mais ainda você tirar o produto da paleta. Daí tem que ficar raspando de vez em quando pro produto voltar a se soltar. Mesmo novinha, mesmo quando a sombra não tem essa película que começa a se formar com o passar das vezes que você começa a passar o pincel na paleta, já dá essa impressão de que é um pouquinho difícil de tirar a sombra, e aí depois começa a ficar um pouco mais difícil ainda. Vou usar agora uma outra cor
essa cor marrom e vou aplicar aqui em cima, no canto interno, no canto externo, em cima um pouco de onde eu já apliquei a primeira sombra. E faz sobreposição, ela pigmentou em cima de outra sombra que eu já apliquei antes. Vou invadir um pouquinho mais do espaço da pálpebra. Na parte inferior do olho, eu vou usar aquele mesmo primeiro marrom e vou aplicar aqui na parte embaixo do olho. Tá vendo que eu pego um pouco de produto e ele meio que não vem, você tem que voltar na paleta e ainda assim, ó, a cor não aparece tanto. Aí você volta na paleta de novo e ó, como tá formando de novo aquela camada de... tipo a película que eu tava explicando minutos atrás, né? Que parece que começa a se formar e aí o produto fica um pouco mais difícil de se soltar. E agora com o pincel menor, vou voltar com esse mesmo marrom que eu apliquei aqui, dentro desse marrom claro que eu apliquei aqui nos cílios inferiores. E eu tô fazendo isso porque eu queria que desse um tempinho aqui em cima pra vocês começarem a perceber uma coisa. Ó, o marrom, ele começa a perder a intensidade da cor, tá vendo? Ele deu uma leve manchadinha aqui, se eu não me... pelo que eu tô vendo pessoalmente, não tenho certeza, na câmera fica mais visível. Mas pra mim não parece que tá manchado, pessoalmente, né? É que eu não consigo ter uma visão igual vocês estão tendo agora, de cima, de frente, com a pálpebra fechada. O máximo que eu consigo ver é assim. Isso aqui não é o mesmo ângulo igual vocês estão vendo agora. Olhando assim, não parece estar manchado. Aqui perto do cílio parece estar um pouquinho. Mas o que aconteceu mesmo foi que a sombra perdeu a intensidade da cor. Eu apliquei, ela ficou aquele marrom intenso e ela desbotou a cor, tá vendo? Quando eu reaplico, olha o que acontece. Tá vendo como a cor fica diferente? Fica a cor que realmente deveria estar. Ou seja, ela perde a intensidade da cor depois de uns minutos aplicada. Eu vou usar agora a sombra preta com o pincel de delinear e vou aplicar bem rente. Errei um pouquinho, mas não tem problema que eu vou aplicar outra sombra por cima. Eu vou aplicar bem rente aqui os cílios, vou fazer um puxadinho aqui. E com um pincel pequenininho, tipo aquele pincel que eu usei para aplicar o marrom mais escuro aqui embaixo, eu vou pegar e vou reaplicar esse preto, dando uma esfumadinha. Reaplicar não, vou aplicar dando uma esfumadinha. Ah, aqui tem um lugar mal esfumado. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou usar uma sombra cintilante, vou usar essa aqui. Vou aplicar aqui bem onde não tem nada aplicado ainda, só tem corretivo. Consigo aplicar com o pincel. Se eu aplicar com o dedo, ela fica um pouquinho mais intensa, tá? Mas mesmo assim eu consigo um efeito bom com o pincel. Então eu considero que o quinto critério tá sendo atendido. Não é como se a sombra não aparecesse com o pincel. Eu vou voltar com o pincel que eu tava esfumando o marrom só para arrumar esse encontro aqui das duas cores. Apliquei máscara de cílios, finalizei esse olho. Se vocês olharem de novo aqui nesse marrom, ele deu uma desbotadinha. Se eu vim aqui com o marrom, pegar a mesma cor e reaplicar aqui, ó, como a cor reanima. Então, realmente, a sombra perde a intensidade da cor minutos depois de aplicada. Nesse outro olho, eu vou usar a sombra rosa. Vou aplicar ela aqui no começo do olho. Agora eu vou usar essa cor, vou esfumar aqui no cantinho. É
É uma sombra fácil de esfumar também. Isso no geral, tá? Nas sombras mates no geral. Só teve aquele detalhezinho que eu expliquei conforme eu tava aplicando as sombras aqui. Eu vou usar de novo essa sombra marrom. E eu vou escurecer essa região aqui que ficou sem sombra. Vou esfumar. E até então, a gente tem sombra mate que faz sobreposição, sombra mate que não some conforme a gente esfuma, sombra mate que não mancha, mas nós temos sombra mate que perde a intensidade da cor. Lembra que foi esse marrom que eu apliquei aqui. E aí, gravem a cor que ele tá aqui agora, que já já a gente vai analisar essa cor de novo. Vou voltar um pouquinho com o rosa aqui, só pra melhorar a transição das duas cores. E ó, pouquinho, nem passou muito tempo e o marrom já começa a ficar de outra cor, tá vendo? Tô pegando ele de novo, vou reaplicar. Nos cílios inferiores eu vou fazer a mesma coisa, vou começar aqui pelo rosa. E no restante, o mesmo marrom que eu usei aqui em cima. Dá pra parar aqui? Dá, mas eu vou aplicar essa sombra cintilante de novo. Dessa vez com um pincel pequenininho, que é uma coisa que eu não conseguiria fazer com o dedo. Aplicar com tanta precisão assim e aplicar só aqui bem no cantinho. De novo, eu finalizei com máscara de cílios desse lado e temos aqui duas opções, dois lookinhos feitos com essa paleta. Agora um take bem close mesmo, bem de pertinho, para vocês verem no detalhe como que ficou. Tirei tudo e antes de fazer um novo remendo aqui na pele para fazer os outros looks, eu vou aproveitar para aplicar a sombra branca, que logo eu vou ter que tirar de novo, né? Então já nem vou fazer o remendo aqui, já vou aplicar a sombra branca. E por que isso, né? Igual eu expliquei no vídeo que eu resenhei a paleta da Prilessa. Sombra branca não é algo que eu costumo usar e sombra branca não é algo que eu vejo sendo usada fora de maquiagem de Instagram e maquiagem, sei lá, para um evento muito específico. Ah, mas se usa como iluminação. Então, eu também acho que não fica natural usando para iluminar, a não sei que seja uma maquiagem para um evento muito específico. Sabe uma maquiagem específica? Maquiagem social, não vejo como usar branco seria uma coisa mais natural, enfim. Então, eu vou usar, vou tentar fazer igual eu fiz no vídeo da Prilessa, que é aplicar no olho todo de uma forma monocromática e ver se vai funcionar. Eu entendo que a Nath Capello usa bastante sombra branca, ela tem uma sombra branca unitária, venda na marca dela, sempre foi meio que também uma marca registrada dela, né, usar sombra branca nas maquiagens que ela faz. Fica assim concentrada, é a sombra que mais esfarela da paleta. E se eu tentar esfumar essa sombra, a sombra some um pouquinho. E se eu fosse usar monocromático, eu iria esfumar essa bordinha, né? Mas, de novo, a sombra some. Tá vendo que aqui, bem no centro, onde eu não encosto o pincel, a sombra fica no lugar, concentrada? Fica branco? Dá pra ver que tá esbranquiçado, né? Mas poderia estar uma cor mais intensa. Tem sombra que mesmo esfumada, ela fica uma cor intensa porque ela não some quando esfuma. E fiz aqui, tipo um cut crease. Imagina que tem uma sombra esfumada já, aí você aplicou, né? O corretivo, o primer, fez o recorte do cut crease e vai aplicar a sombra branca. Então, vou aplicar aqui a sombra branca. Para quem gosta de usar nessa finalidade e caso esteja querendo ver como que seria essa aplicação da sombra branca dessa paleta.
é assim que ficou, de uma forma mais concentrada, aplicada por cima de uma camada de corretivo para ajudar a sombra a ficar mais concentrada, ficar mais intensa. E aí quem gosta de usar desse jeito consegue visualizar como que é o desempenho dessa sombra branca aplicada dessa forma. Mas ela perde um ponto, porque a sombra branca some na hora de esfumar. E de novo a gente compra a paleta como um todo, não só para algumas sombras funcionarem dentro dos critérios que a gente espera que funcione. Vai que você está comprando essa paleta especialmente por causa da sombra branca. Vamos recomeçar e aplicar mais sombras. Eu vou começar agora com a sombra mostarda e vou começar aplicando bem aqui no cantinho do olho. E vou aplicar um pouquinho no canto externo também. E aí eu venho esfumando. Essa é uma cor que puxa mais pro marrom amarelado. Ela não fica um amarelo tão vibrante assim. É mais da vibe do marrom mesmo. Uma mostarda. Eu vou aplicar agora essa sombra rosinha com o mesmo pincel. E aí eu vou aplicar aqui no centro do olho, que é onde sobrou esse espaço, e já aplico esfumando. É um rosinha que mal dá pra ver a cor mesmo, que é aquele tipo de sombra que vai funcionar como transição para alguns tons de pele. Agora eu vou aplicar essa sombra dourada cintilante, primeiro com o pincel. Vou aplicar em cima do mostarda. Começo a aplicação daqui, vou puxando aqui. E aí depois eu faço a mesma coisa aqui do outro lado e de novo, eu não conseguiria fazer isso com o dedo. Então, quando a sombra funciona assim com o pincel, é sempre muito maravilhoso, porque eu tenho precisão, eu consigo fazer os movimentos que eu quero sem estragar a maquiagem, porque com o dedo não dá pra ter essa precisão mesmo. Volto com a sombra mostarda e eu vou aplicar pouquinho aqui no cantinho interno e um pouquinho só aqui embaixo do olho. Essas duas são diferentes dessas duas. Eu sinto que essas duas aqui brilham mais, tem uma fórmula um pouquinho mais que eu gosto do que essas duas aqui. Além de que essas duas aqui, gente, são iguais. Venho agora com este marrom, já usei esse, e vou fazer de novo aquele contornozinho no formato do olho. Primeiro aqui no cantinho. E aqui no canto externo vou fazer um delineado bem pequenininho também. Eu tô muito viciada em fazer esse tipo de delineadinho. Puxar aqui, colocar aqui no cantinho, dar um... puxa, né, o olhar assim. E por último, nesse olho eu vou usar essa sombra marrom que eu usei como delineado no olho inteiro. Vou começar primeiro com essa cor aqui. Não é uma cor muito próxima de transição para essa, mas como é uma cor que eu ainda não usei, eu vou usar como transição. E agora, o mesmo marrom, vou começar aplicando ele aqui no canto. Como é uma cor que tá ficando bem escura, eu já tô dando uma esfumada pra criar uma nova cor e não ficar tão escuro assim. Vou trocar de pincel pra me ajudar a esfumar aqui. Eu sinto que essa... ó, no resultado final, eu não achei que tá manchado. Mas no processo entre fazer essa aplicação que eu quis fazer... ela tava ali pertinho de querer manchar, mas graças a Deus não manchou. O restinho que sobra no pincel eu vou passar aqui embaixo, nos cílios inferiores, mas é pra ser um restinho mesmo, senão vai ficar também muito escuro. E aí eu uno essa parte de cima com a parte de baixo. E vamos de novo pro pincel de delinear com a sombra preta, de novo, pra delinear o olho sim. Eu falei que eu tô viciada. Dessa vez eu vou realmente contornar o olho
inteiro. Vou puxar um delineadinho bem fino também. E continuar contornando o olho a partir desse traço do delineado. E aqui no cantinho eu tô tentada a fazer um puxadinho também, mas não sei se eu vou conseguir. Ui, foi na sorte, hein? Nossa, foi muito na sorte. Nem mexe mais, senão vai estragar. E mais um detalhe sobre a sombra mate, né? Ao longo do vídeo já fiz aqui vários lookinhos, a sombra mate não esfarela aqui no restante do rosto. A sombra preta cai um farelinho ou outro. Vou tomar muito cuidado pra não manchar. Ah, já manchou. E temos aqui de novo mais duas opções feitas com essa paleta. Vou deixar de novo o ângulo bem de perto para vocês verem bem no detalhe como que ficou. E mais uma vez, vocês podem reparar que a sombra, aqui depois de aplicada, já começou a desbotar um pouquinho a cor. Se eu vim aqui reaplicando ela, ela começa a ficar mais intensa. Lembra quando ela tava ficando... Lembra como ela tava ficando bem escura e eu não queria que ela ficasse tão escura daquele jeito? Pois é, ela clareou bastante, ou seja, perdeu a intensidade da cor. Então, tô reaplicando aqui. E estamos chegando no final do vídeo, mas antes de ir para as considerações finais, eu vou de novo colocar a comparação em swatches entre as duas paletas, a da Nath Capello e a da Prilessa, porque pode ser que alguém não tenha visto as comparações no outro vídeo, pode não ter assistido o outro vídeo e está assistindo esse e queira saber. Então, se caso você já assistiu a resenha da paleta da Prilessa, pode pular essa parte. Vou começar então pela sombra branca. Aqui tá essa sombra rosinha da Prilessa, que ela não é exatamente igual a essa e nem a essa. De novo a outra rosinha, e agora sim a rosinha da Nath Capello. Ou seja, 3 sombras totalmente diferentes. Aí faltava essa aqui da Nath Capello, que é essa aqui, ó. Totalmente diferente também. Agora as sombras amareladas. A da Prilessa eu sinto que ela começa a formar um hard pen. Sabe quando começa a cristalizar aqui em cima? Volta e meia você tem que ficar dando uma raspadinha na sombra para ela voltar a sair por completo. Então, Prilessa, um pouco mais alaranjada, e Nath Capello mais amarelada. Conseguem ver bem a diferença? Isso que tá concentrada, mas talvez quando tiver no olho esfumada, não fique tão visível a diferença. Aí a da Nath Capello tem vários marrons, né? O que mais se aproxima desse aqui da Prilessa, talvez sejam esses dois. Vou colocar primeiro o da Prilessa aqui e agora os da Nath Capello. Agora o marrom mais escuro da Prilessa com esse marrom aqui da Nath Capello. O da Nath Capello também começa a formar um hard pen. Volta e meia tem que vir aqui, ó, e dar uma raspada pra sombra começar a soltar de novo. Esse aqui da Nath Capello é mais claro. E aí tem esse mais escuro, só que esse da Nath Capello, ele é mais arroxeado, tá vendo? Tem mais azul na composição do marrom. E é mais escuro também, né? Aí temos esse vinho da Prilessa. E da Nath Capello tem esse. E esse aqui que a gente tá vendo que é um marrom. Mas, olhando assim lado a lado, parece, né? Então, eu vou colocar na comparação também. Vou colocar aqui, vai. Esse, Nath Capello, e esse aqui. Tons diferentes, assim, no swatch, de forma concentrada, mas eu acho que essas duas, principalmente, esfumadas no olho de novo, vai dar um efeito visual muito parecido. E essa aqui, talvez também, se dosar a quantidade. Agora, os pretos,
Prilessa e Nath Capello. E agora as sombras cintilantes, que é o que eu acho que tem mais diferença. Esse dourado da Prilessa e esse aqui da Nath Capello. Já no toque dá pra ver a diferença. A cor em si pode ser muito parecida. A da Nath Capello é levemente mais amarelada, mas ainda assim muito parecida. De novo, no olho, efeito visual muito parecido. Essa daqui é a da Prilessa. E aí tem também essas duas cores de cintilantes, que não vão ser muito parecidas com a da Prilessa, não. E essa cintilante aqui da Prilessa, que é a mais clara e a única que faltava. Essas duas são da Nath Capello, né? E na mesma paleta, duas sombras exatamente iguais. E essa aqui é da Priscila. Bom, e esses foram os swatches comparativos. Eu posso fazer um outro vídeo agora fazendo a comparação no olho. O que vocês acham? Mas vamos então às considerações finais. Em relação aos 5 critérios, a paleta perde 2 pontos. Um, por não manter a intensidade da cor, ela perde a intensidade da cor depois de alguns minutos aplicada. E 2, porque uma das sombras, a sombra branca, some quando esfuma. Como eu já expliquei, a paleta inteira tem que funcionar 100%. Se não funciona, se uma das sombras não funciona, perde um ponto. Então, 8 pontos, ou seja, nota 8, o que é uma nota alta, só que tem um detalhe. Eu achei as sombras mais na vibe do construível. E eu sinto que as pessoas costumam não gostar de sombras assim, nessa vibe construível. Isso porque a impressão que dá é que a sombra não é pigmentada, né? Que ela não pigmenta, você tem que ficar voltando na paleta. Mas eu acho que as sombras são pigmentadas, mas você tem que construir a cor, construir a intensidade de cor. Com algumas sombras, tem algumas que já entregam muita intensidade logo de cara, mas por isso que perdeu aquele ponto na intensidade de cor, né? Porque ela perde. Já as cintilantes, tem essas duas sombras aqui que eu pessoalmente prefiro mais, porque brilha mais, tem mais partícula de brilho, do que essas duas que são aqueles cintilantes mais acetinados, assim, levemente metalizado. E o que me leva já a outro ponto, que é a história de cores dessa paleta, que eu acho que tem cores muito redundantes, cores repetidas. Essas duas cores aqui têm o mesmo efeito visual, tem variações de um mesmo tom, que eu também vejo como tons repetidos, por mais que não sejam exatamente a mesma cor. Eu entendo que tá aqui para construção de degradê, até porque a paleta tem, as sombras mate tem essa vibe construível, então faz sentido ter vários tons de marrom para construir degradê. Mas se você pegar, por exemplo, a paleta da Prilessa, que tem exatamente a mesma história de cores que essa, é uma história de cores que, com as maquiagens que você fizer com essa paleta, você consegue fazer com a paleta da Prilessa. Então eu acho que tá mais enxuta, com cores menos repetidas. Eu acho que poderia aproveitar o espaço, que tem 5 espaços a mais aqui, do que em comparação com a paleta da Prilessa, e ter colocado outras cores. Mas aí é só minha opinião, assim, pessoal. Tem gente que vai gostar dessa história de cores exatamente assim, a criadora gosta exatamente assim, então isso é o que importa. Agora, um ponto que eu acho que pesa bastante é o preço. Ela foi lançada pelo preço de R$ 259, mas se eu não me engano já aumentou um pouquinho e tá R$ 269. Eu não compraria essa paleta pelo preço, é uma paleta bem cara, ela tá num preço de uma paleta importada, e eu imagino que pessoas que nunca tiveram uma paleta importada na vida, se for para pagar R$ 270 reais, vão preferir pegar R$ 270 reais e comprar uma paleta importada, que é o sonho de consumo daquela pessoa. Eu mesma, pessoalmente, não compraria essa paleta por causa do preço. Eu preferiria pegar R$ 270 reais e comprar uma paleta que tivesse, sei lá, os cintilantes com acabamento que eu gosto, por exemplo. E até mesmo se ela fosse mais barata, eu também não sei se eu compraria, porque eu já tenho esses tons em outras paletas misturadas por aí, porque eu tenho muita paleta, né? Agora, pensando que você não tem nada com esses tons, você não tem mostarda, não tem rosa, não tem muitas variações de marrom, não tem branco que você acha que você precisa do branco na sua vida, aí sim, e se você estiver disposto a pagar os 270, vai na fé, que o dinheiro é seu. Enfim, é isso que eu tinha pra falar da paleta, lembrando que não é uma verdade absoluta e só você mesmo pra saber se é uma paleta que vale a pena ser comprada
por R$270. E é isso, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha, que tenha ajudado de alguma forma. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!